Olá! Vamos mergulhar fundo num tema que está dando o que falar, a Emenda Constitucional 136. Ela é, sem dúvida, a mais recente e talvez uma das mais complexas peças no enorme quebra-cabeça da dívida pública brasileira. Pensa numa teia, né? Uma teia que liga as decisões da justiça, o dinheiro do tesouro e, no fim das contas, a estabilidade econômica do país inteiro. E o nosso foco aqui, o centro da nossa análise, vai ser um pedaço bem específico dessa emenda, as mudanças que ela trouxe lá nos parágrafos 18 a 22 do artigo 165 da Constituição. É ali que o jogo muda. Pois é, essa citação aqui resume tudo perfeitamente. A gente não está falando de algo que começou ontem. Na verdade, é mais um capítulo, mais um movimento num verdadeiro cabo de guerra histórico. De um lado, o dever do Estado de pagar o que a Justiça determinou. Do outro, a necessidade de fazer o orçamento fechar no fim do mês. E a gente fica nesse ciclo de soluções que parecem sempre temporárias. Bom, e só para todo mundo partir do mesmo ponto, o que são os precatórios? Pensa assim, é a formalização de uma dívida do governo, uma dívida que foi confirmada em última instância pela Justiça. Ou seja, não é uma despesa que o governo escolhe pagar, é uma obrigação legal, é um direito de quem ganhou um processo contra o poder público. É, no fim do dia, a materialização da coisa julgada. Então, o nosso roteiro para essa análise vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende a raiz do problema. Depois, vamos ver a nova regra contábil, a exclusão do limite, a sequência como fica o cálculo do novo teto a partir de 2026 e qual é a manobra fiscal por trás disso tudo, e, claro, como essa dívida volta a aparecer no radar e as consequências jurídicas e fiscais dessa história toda. No coração de tudo isso existe um impasse gigantesco. A Constituição é clara, tem que pagar as dívidas confirmadas pela Justiça. O problema é que o volume dessas dívidas cresceu de uma forma tão absurda que hoje ele briga por espaço no orçamento com saúde, com educação, com segurança. É um verdadeiro choque entre a força de uma sentença judicial e a dura realidade do cofre público. E aqui a gente tem as duas narrativas em disputa. De um lado, a justificativa oficial é que a emenda 136 é uma ferramenta essencial para organizar as contas, para trazer alguma previsibilidade. Do outro lado, a visão crítica, que inclui grande parte da doutrina jurídica, enxerga a emenda como um verdadeiro retrocesso, uma forma de institucionalizar o não pagamento, o que, em bom português, a gente chama de calote, né? E isso, claro, fere a segurança jurídica. Agora sim, vamos entrar no coração da mudança. A grande sacada da emenda 136 é, no fundo, uma alteração contábil. É uma mudança na etiqueta de uma despesa gigantesca. E essa reclassificação gera um efeito dominó nas contas públicas. É exatamente aqui que o parágrafo 18 do artigo 165 entra em campo. E o ponto crucial é este aqui. O novo parágrafo 18 simplesmente pega os pagamentos de precatórios e RPVs e tira eles de dentro do limite de despesas primárias individualizado do Poder Executivo. E o que é isso? Bom, basicamente, é o teto de gastos específico do governo federal. Ao fazer essa retirada, o que acontece? Cria-se um espaço fiscal, só que é um espaço artificial. A dívida continua existindo, claro, mas ela simplesmente deixa de contar para o principal mecanismo de controle de gastos. Ah, mas não é tão simples assim, não é só apagar a despesa. Para evitar que esse espaço criado fosse usado para qualquer outra coisa, a emenda traz uma fórmula nova e bem complexa lá no parágrafo 19 para recalcular o teto de gastos. Vamos dar uma olhada em como isso funciona? Vamos tentar decifrar essa fórmula. Basicamente, o novo limite de 2026 vai ser o limite de 2025, mais alguns créditos extras, só que, e aqui está o detalhe, subtraído do valor que estava previsto para pagar de precatórios naquele ano. O que isso quer dizer? Que teto de gastos é recalculado para baixo, para refletir a saída dessa despesa. A ideia, em tese, é impedir que o espaço liberado seja usado para outros fins. Só que essa mudança tem um prazo de validade. Os detalhes que mostram a natureza temporária e o verdadeiro alcance desse alívio fiscal estão escondidos nos parágrafos seguintes, o 20 e o 22. São eles que completam a manobra fiscal. O parágrafo 20 revela um ponto fundamental. Essa é uma solução pensada para o ano de 2026. Ele deixa claro que a base de cálculo original do arcabouço fiscal não muda. E o que isso significa na prática? Que a partir de 2027, o cálculo do crescimento dos gastos volta para o jeito antigo. É um alívio, sim, mas com data e hora para acabar. E o parágrafo 22 vem para fechar essa estratégia.
Ele autoriza que só em 2026 os pagamentos de precatórios que passarem daquele antigo subteto não contem para a meta de resultado primário. O resultado primário é o termômetro da saúde fiscal, a diferença entre o que entra e o que sai de dinheiro. Ou seja, o governo pode pagar mais precatórios sem que isso piore o resultado fiscal oficial do ano. É o que muitos analistas chamam de contabilidade criativa, uma ilusão fiscal. Mas, como já diz o ditado, né? Não existe almoço grátis. A dívida que foi escondida em 2026 precisa reaparecer em algum momento. E é o parágrafo 21 que detalha o plano para essa conta voltar, aos poucos, para os livros oficiais do governo. Esse cronograma aqui deixa o plano bem claro. Em 2027, só 10% da despesa volta a contar para a meta. Em 2028, sobe para 20%. E assim vai, ano a ano. Na prática, o impacto total dessa despesa gigantesca só vai ser 100% refletido no resultado primário uma década depois. Ou seja, a maior parte do ajuste fiscal está sendo empurrada para os próximos governos. E tudo isso nos leva, finalmente, à avaliação crítica. Se a gente consolidar os argumentos de juristas e de especialistas fiscais, a grande pergunta que fica é: a Emenda Constitucional 136 é uma solução de verdade? Uma solução sustentável? Ou é só mais um capítulo na longa história de adiar um problema fiscal que é, na verdade, estrutural? E essa citação vai direto no nervo da crítica jurídica. Porque, ao criar um mecanismo para adiar o pagamento de uma dívida, que a Justiça já disse que existe, a emenda não prejudica só quem está na fila para receber. Ela mexe com as fundações do Estado de Direito. Vamos detalhar um pouco essas violações. Primeiro, a coisa julgada. Uma decisão judicial final, da qual não cabe mais recurso, deveria ser sagrada. Mas se o cumprimento dela se torna incerto, o valor dela diminui. Segundo, a separação dos poderes. O equilíbrio entre os poderes fica abalado quando o legislativo criou uma regra que interfere na execução de uma sentença do judiciário. E terceiro, o direito de propriedade. Um crédito judicial é uma propriedade de quem ganhou a causa. O não pagamento é uma violação desse direito fundamental. E um ponto importantíssimo aqui é que essa não é a primeira vez que o Estado tenta fazer isso. Em julgamentos históricos, como nas ações diretas de inconstitucionalidade 4357 e 4425, o STF já derrubou mecanismos muito parecidos. O Supremo entendeu que o adiamento sistemático do pagamento de precatórios viola cláusulas pétreas da Constituição. Isso é um sinal claro de que uma intensa batalha jurídica vem por aí. E no fim, a gente chega à questão central, a pergunta de $1 milhão. A Emenda Constitucional 136 representa um ajuste fiscal engenhoso, talvez necessário, ou ela apenas formaliza a inadimplência, transformando o calote em política de Estado, com consequências muito graves para a segurança jurídica e para a credibilidade do país? E, veja bem, essa não é uma pergunta só retórica. Essa discussão já está, neste momento, na mesa do Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 7873. O futuro de todo esse arranjo fiscal e a credibilidade do Estado como devedor serão decididos pela nossa mais alta corte. E, com certeza, todos nós estaremos muito atentos ao resultado. Entender esses detalhes todos é absolutamente fundamental para a gente conseguir acompanhar o futuro fiscal do Brasil. Se esta nossa análise aprofundada ajudou a navegar por essa complexidade toda, considere se inscrever aqui no canal e deixar um like para que a gente possa continuar desvendando temas importantes como este.